Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. As nossas reflexões de hoje são a respeito do quinto tópico do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tópico esse ao qual o codificador dá o título Motivos de Resignação. Título muito apropriado para as nossas atitudes nos dias de hoje, já que temos vivido com muitos desconfortos, com muitas aflições aqui na nossa passagem terrena. Esse não é um privilégio nosso, a raça humana tem convivido assim nos seus momentos de reencarnação. Essa é uma das principais características do planeta Terra, que se encontra ainda na classificação de um mundo de provas e expiações. Assim, esse capítulo 5 é um poderoso consolador para o nosso coração e um poderoso instrutor para as nossas mentes. É um capítulo que traz a reconciliação entre o homem, a sua capacidade de julgar, de analisar o mundo e a vida ao seu redor, e a lei divina. Dado que esse capítulo nos mostra nos seus 4 tópicos anteriores a este, que é o alvo das nossas, o objeto das nossas reflexões de hoje, que todas as aflições são justas, que o Espírito é o causador das suas próprias aflições e que ele passa justamente pela lei do esquecimento quando reencarna, para que possa então recomeçar e ter uma nova oportunidade a partir do zero de se adequar às leis divinas e de assim alcançar patamares melhores, mais felizes na sua existência. Então, dentro desse item motivos de resignação, nós pudemos encontrar 8 motivos pelos quais Allan Kardec pode afirmar que nós devemos ser resignados. Quais os benefícios da resignação em nossas vidas e por que nós devemos ser resignados. Com essas reflexões, nós certamente poderemos tratar de nossas dificuldades no decorrer da nossa existência de forma mais saudável. Então, durante esse item, nós encontraremos pelo menos 2 analogias usadas por Allan Kardec para falar a respeito da nossa condição de espíritos encarnados diante do sofrimento, diante das aflições. Então vamos começar. Primeiro motivo de resignação, já nas primeiras frases deste quinto tópico, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Aqui nós temos a primeira analogia a qual eu me referi, que é a analogia dessa pessoa que sofre, do aflito, com uma pessoa doente. E aqui aparece o sofrimento como prelúdio, como um ato preliminar, como um primeiro passo para a cura. Essa primeira analogia é muito significativa para nós que queremos entender esses processos da aflição, porque ela nos dá uma ideia muito clara do que seria o sofrimento em nossas vidas. O sofrimento aqui é comparado a um certo tipo de sintoma. Assim como nós identificamos as várias doenças do corpo físico pelos seus sintomas, o sofrimento, segundo Allan Kardec, agora nesse tópico, seria nada mais nada menos do que um sintoma para identificação da minha doença, uma doença da alma e não uma doença do corpo, já que nós só sofremos, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando nós nos afastamos da lei divina e assim trazemos o sofrimento para o nosso caminho. Sofrimento traduz sempre, para usarmos aqui o vocabulário dessa nossa primeira leitura, o vocabulário de Kardec, o sofrimento é sempre uma doença da alma, uma doença que nós conhecemos como imperfeições ou como vícios. E aí elas acabam gerando certas aflições para nós.
É claro que concordamos que não é agradável para ninguém estar doente. Quando o nosso corpo físico está no seu pleno funcionamento, quando o nosso organismo tem todos os seus órgãos, todas as suas células dentro da sua atividade normal, funcionando harmonicamente, nós temos então a saúde do corpo físico. Agora, como somos seres integrais, como somos seres complexos, somos espírito, alma, perispírito e corpo, esses três componentes, espírito, perispírito e corpo, os três devem estar harmonicamente unidos para que se faça esse estado de saúde do espírito encarnado. Quando um deles não está em harmonia com o conjunto, então nós temos o quadro de uma doença, de um sintoma que vai aparecer na forma de uma doença que vai ser denotada na forma de um sintoma. Assim, por exemplo, quando alguma pessoa tem uma doença, uma infecção, é raro acontecer, mas acontece dessa pessoa não apresentar o sintoma da febre. É um quadro muito difícil, muito perigoso, porque essa pessoa de fato pode vir a óbito não apresentando a febre, pois então ela não saberá que está doente. Agora, quando nós estamos diante dessa afirmativa de Allan Kardec, dessa comparação que ele faz dos nossos sofrimentos com o sintoma de uma doença, pois é a partir do sintoma que nós começamos a procurar a cura, ele está nos dando o caminho para que nós identifiquemos em nós mesmos aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser cuidado. Essa não é uma ideia assim tão nova, pois nós vemos já na passagem de Jesus aqui na Terra, quando, por exemplo, ele perguntou a um cego: "Que queres que eu te faça?" Ou então, na fonte de Betesda, pergunta ao homem que esperava à beira da fonte: "Queres ficar são?" A questão aqui é a mesma. A questão é: Jesus queria saber se aqueles homens tinham consciência de sua doença e se eles queriam, se eles sentiam vontade de superar aquele quadro, de não mais estarem doentes. O Espiritismo vem trazendo essa informação para a gente no mesmo sentido. Devemos ter consciência de que o nosso sofrimento denota uma certa doença da alma que precisa ser curada, que precisa ser tratada. O segundo motivo esse já é o nosso primeiro motivo de resignação, não é? Então, nós sabemos que a utilidade do sofrimento para nós é identificarmos uma doença. Vamos então ao segundo motivo de resignação. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então aqui a gente tem mais um motivo de resignação, mas parece que a mensagem aqui é simplesmente: sofra agora para não sofrer no futuro. E a gente precisa pensar um pouquinho nessa relação que o espírito estabelece com o tempo. Quando nós estamos aqui encarnados, o tempo para nós é percebido de uma certa forma. Quando nós estamos desencarnados, é percebido de uma outra maneira. Nós temos, certamente, aqui no planeta Terra, também percepções diferentes em relação à ideia do tempo. Quando nós estamos em uma atividade que gostamos muito, quando, por exemplo, passamos um feriado em uma praia ou nas montanhas, ou num sítio, pescando, ou seja, em atividades nas quais nós temos muito prazer, muita alegria de desfrutar, o tempo parece que passa muito depressa. Quando a gente vai olhar no relógio, a gente tem a sensação de que aquele final de semana se passou muito mais depressa do que um dia normal. Nós chegamos a pensar que não é possível que aqueles dias tiveram 24 horas, dado a velocidade com que passaram. Mas existem situações que fazem justamente o contrário. Quando estamos muito ansiosos para que chegue um determinado evento, parece que o tempo não passa. Ou então, se estamos doentes, sentindo uma dor ou uma aflição, a gente também tem essa sensação de que o tempo não passa. Mas nós podemos tomar um exemplo que servirá para ilustrar muito bem
essa nossa questão proposta por Kardec como segundo motivo de resignação. Basta que nós imaginemos que temos uma dor aguda no nosso corpo físico e que então um médico vem nos visitar. E aquele médico administra para nós, ou ministra para nós, um medicamento. E então, ainda no processo de dor, nós perguntamos ao médico: doutor, quanto tempo esse remédio vai demorar para fazer efeito e tirar a minha dor? E o médico diz, mais ou menos uns 10, 15 minutos. E então, esses 10 minutos são minutos que parecem uma eternidade. Afinal de contas, temos algo que nos incomoda, algo que nos faz sofrer. É por esse motivo, por essa percepção diferente que nós temos do tempo em nossas vidas, que Allan Kardec coloca essa frase. Afinal de contas, temos ainda para ilustrar essa ideia, muitos espíritos que desencarnam no ódio ou no sentimento de vingança e que buscam o alvo, o objeto de sua vingança durante séculos no plano espiritual, sem se darem conta de que aquele tempo realmente passou. Passam 200, 300 anos procurando aquela pessoa da qual eles querem se vingar. E não percebem que aquele espírito já encarnou, desencarnou, reencarnou várias vezes e eles continuam presos no seu pensamento de vingança. É assim que muitos suicidas, às vezes, passam 100, 200, 300 anos revivendo simplesmente o momento do seu suicídio, sem perceberem que esse tempo se passou. O tempo físico é muito diferente do tempo da alma. E assim, trazermos essa ideia de que o momento terreno é o momento em que nós vivemos temporariamente uma doença, seria análogo a dizer que todo o sofrimento que nós vivemos aqui na Terra é muito pequeno diante da imortalidade da alma. O sofrimento aqui na Terra, por mais pungente que ele seja, é isso que Kardec quer nos trazer, é essa ideia que está aqui por trás dessa frase. Por mais pungente que seja o sofrimento aqui na Terra, ele não significa mais do que os 10 minutos que o remédio leva para fazer efeito, se nós formos resignados. Esse é o nosso segundo motivo de resignação. Vamos ao terceiro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante. Aqui a segunda analogia que nós temos nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse quinto tópico, dizendo que nós que estamos em algum tipo de sofrimento, em algum tipo de aflição, somos parecidos, semelhantes a um devedor, a um devedor que deve muito. E esse devedor, quando encontra com seu credor, ouve dele que será cobrada apenas uma 100ª parte de tudo aquilo que ele deve, ou seja, 1%. Deus nos cobra sim a respeito de nossas dívidas para com a justiça divina, mas essa cobrança, segundo Allan Kardec aqui, tem uma porcentagem, tem uma ideia aqui de proporção, 1% apenas dessa dívida. E aqui a gente já pode achar um pouco estranha essa ideia, porque o nosso entendimento da justiça divina ainda é muito limitado. Como nós temos pensado em Deus em nossas vidas? Como um Deus vingativo, como um Deus que pune severamente? Como nós temos pensado nele? Nós temos pensado no Espiritismo como a doutrina consoladora ou no Espiritismo como a doutrina condenadora? Existe uma grande diferença nesse tipo de análise, nesse tipo de concepção que nós façamos a respeito do Espiritismo. E se a gente acha ainda muito estranho que Deus seja justo e bom ao mesmo tempo, aqui se mostra como isso é possível nessa passagem, nesse motivo de resignação que Allan Kardec nos dá. Deus é justo, ao devedor é cobrado, mas é cobrado só aquilo que é o necessário para que ele tenha consciência do seu quadro, para que ele entenda o motivo pelo qual o sofrimento surge, que ele trate desse sofrimento e que então passe a lugares melhores. O que nós pensaríamos, por exemplo, de um espírito
que nós temos documentado na história do Espiritismo pós-codificação, através de uma mediunidade valiosa para nós, que traz, por exemplo, a notícia de uma encarnação desse espírito pela primeira vez, pelo menos pela primeira vez que nós podemos saber, aqui no planeta Terra, logo no ano 40 da idade da época cristã. Esse espírito encarna com o nome de Lígia e conhece um príncipe chamado Sacarã. No século XVI, durante a Reforma Luterana, Lígia é Ruth Carolina e Sacarã é Carlos Felipe II. Os dois, como eram simpáticos à Reforma Luterana, são vítimas de Luís de Narbonne, um sacerdote que acaba perseguindo a família de Carlos Felipe e Ruth Carolina e acaba prejudicando muito essa família. Como vingança, Ruth Carolina se casa com Luís de Narbonne, tira essa pessoa do sacerdócio e então desencarna à beira da loucura por conta do remorso. Reencarnam um tempo depois como Berthe de Somerville e Henri de Lumière. Agora os dois estão juntos pelos laços, mais uma vez, do matrimônio, mas Henri se suicida por conta de algumas atitudes de Berthe de Somerville. Agora ela era coparticipante, corresponsável por um ato de suicídio. Reencarnam mais uma vez, dessa vez ela como Andréia de Guzmán, não suporta as provas do passado e agora é ela quem se suicida pela primeira vez. Vai reencarnar mais uma vez, agora como uma cigana, conhecida por Nina. E agora Sacarã, aquele seu primeiro amor do ano 40, da era cristã, era o médico Ramiro. Mas ela desencarna como mendiga às portas da casa de Ramiro, de onde fora banida, inclusive. Volta logo em seguida, na mesma época, como filha de Ramiro, com o nome Leila, e se casa novamente com aquele que fora outrora Luís de Narbonne, agora reencarnado como Roberto de Canalejas, que seria passaria a se transformar após essa encarnação em alguém muito amigo dessa cigana Nina. Acontece que nessa vida ela se suicida pela segunda vez por desgosto por conta do desencarne prematuro de seu marido e de sua filha. Bem, toda essa história de equívocos, de enganos, agora com 2 suicídios. Como que nós pensaríamos a justiça divina tratando desse espírito? Bem, ele reencarna aqui no Brasil. Reencarna aqui no Brasil com compromisso de trabalho na mediunidade. E, embora todas as dificuldades que teve, se transforma em autodidata, estudando muitas vezes, tendo como recurso apenas folhas, aquelas folhas na qual se embrulham os pães para poder fazer as suas anotações e estudos, se transforma em uma pessoa caridosa e deixa para nós um legado extremamente valioso para a doutrina espírita, principalmente em uma de suas obras, que é considerada uma das 5 obras mais importantes e influentes do Espiritismo em todos os tempos. Eu estou me referindo ao livro Memórias de um Suicida. E esse espírito ao qual eu me refiro, nós conhecemos aqui no Brasil como Ivone do Amaral Pereira. É assim que Deus cobra apenas 1% de nossa dívida, ou daquela dívida que nós achamos que temos. É assim que Ivone do Amaral Pereira assume um compromisso de tratar da questão do suicídio, psicografa obras que tratam de sua história desde o ano 40 até a atualidade. E assim ela empreende o autoconhecimento, o autoestudo necessário para então aprender os caminhos corretos de uma vida sã no planeta Terra, de uma vida que está quites com a justiça divina. Assim, se nós temos ainda essa ideia de que Deus nos pune em excesso, de que Ele causa sofrimento, nós precisamos lembrar que Deus acredita em nós como emissários do bem. Deus sabe o que Ele criou quando nos criou. Deus nos conhece e sabe da nossa potencialidade de sermos cooperadores fiéis
do progresso de toda a humanidade, de estarmos contribuindo para com a criação. Esse é mais um motivo para a nossa resignação. Acreditar que o nosso sofrimento não traduz uma punição severa, mas traduz um processo educativo pelo qual nós devemos passar. Quarto motivo de resignação. Esse é o sentido das palavras. Abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Fecha aspas. São ditosos porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Ora, o doente, todos nós sabemos, tem a sua percepção comprometida, alterada. Quando nós temos uma gripe, nós sentimos o sabor das coisas de forma diferente. O estado febril nos dá uma sensação de frio que não corresponde à sensação do mundo que nos cerca e assim por diante. Ditosos aqueles que se quitam, porque depois de haverem quitado estarão livres. Livres, inclusive, em termos de nossa percepção correta a respeito da vida. É assim que se reconciliam as nossas faculdades, o sofrimento e a ideia da justiça divina. A liberdade para o corpo físico, a liberdade que será dada na questão de ações mais eficientes no nosso dia a dia. E a liberdade moral também, com a sanidade que nos dá o livre-arbítrio. Na sanidade do bom uso do livre-arbítrio bem utilizado. Nós temos um exemplo também muito poderoso sobre esse tipo de relação de liberdade na quitação de nossas dívidas com Paulo de Tarso. Ele que fazia uma concepção de vida, aquela concepção de vida na qual ele deveria conquistar status e poder dentro do seu meio social, que era a sociedade judaica daquela época, o povo hebreu, se destacando na sociedade, ele conseguiria a sua felicidade. Se encontra com Estevão, que propõe um modelo de vida completamente diferente. Então Paulo de Tarso perde o chão. Essas passagens estão no livro Paulo e Estevão, de psicografia de Chico Xavier. Até o momento em que Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco e percebe que a concepção que ele tinha de vida, empreendendo inclusive perseguições aos cristãos, estava equivocada. E aqui um dos principais problemas que nós temos em nossa existência, admitirmos os nossos erros. Quando nós podemos admitir que estamos errados, começamos a vida de forma diferente, recomeçamos a pensar, recomeçamos a agir de maneira diversa daquela a qual havíamos empreendido até então. Isso acontece também com Paulo de Tarso. Vai passar 3 anos no deserto e depois recomeça a sua vida sob um novo paradigma e percebe o que é liberdade. Liberdade de suas ideias equivocadas, liberdade da doença moral, da doença física, liberdade a ponto de poder ser o vaso escolhido pelo Cristo e propagar o cristianismo de modo que ele chegasse até nós nos dias de hoje, mais de 2000 anos após a vinda de Jesus. Quarto motivo de resignação, através do tratamento do sofrimento e da aflição, do autoconhecimento, da correspondência e da boa ideia que nós fazemos da vida, nós nos tornamos livres. Quinto motivo, consequência de tudo isso que nós estamos vendo até agora. Assim, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos. Ora, isso nos parece, depois de tudo isso que nós vimos até agora, bastante óbvio. Imaginem, né? Deus percebe que o seu filho está doente, oferece a ele um mecanismo através do qual ele pode identificar essa doença, pode tratá-la, curá-la. Deus nos dá a chance de recomeçarmos diante de nossas dívidas, cobrando muito pouco dela, exigindo que o pagamento dessa dívida seja suficiente apenas para nós seguirmos na linha do progresso, mas ainda assim, quando uma aflição bate em nossa porta, nós rapidamente
fazemos uma prece, ligamos o nosso pensamento, que é o SAC, né? Serviço de Atendimento ao Cristão, e enviamos a Deus uma reclamação. Murmuramos, dizendo: Senhor, o que foi que eu fiz? E aí a gente pensa que Deus está nos punindo. É claro que isso nos dará uma nova dívida, pois afinal de contas, Deus que já nos deu tanto, esperaria de nós pelo menos a atitude no bem de empreender o próprio progresso. E ao invés disso nós estamos sendo ingratos. A nova dívida que nós adquirimos com Deus é a ingratidão. Por isso, quando estamos em sofrimento, é bom não reclamar, mas empreender a resignação de forma a não sermos ingratos. Senão agravamos a nossa doença e aumentamos a nossa dívida. Lembremos sempre que a proporção que Allan Kardec propõe para nós nesse item do Evangelho é de 1%, é 100 para 1. E às vezes nós que somos espíritas temos talvez essa atitude, essa tendência, essa inclinação a dizermos: isso eu resolvo na próxima vida, na próxima encarnação eu resolvo esse meu probleminha agora, esse meu vício, essa minha imperfeição. E agora que nós temos essa notícia então de que Deus cobra só 1%, a gente pode ficar até um pouco mais animado com essa ideia de postergar as nossas dívidas para o futuro. Mas lembremos, né? A ideia é de proporção, e assim 1% de 100 é 1, mas 1% de 1000 não é mais 1, é 10. E 1% de 10.000 é 100. E é assim que aos poucos nós podemos aumentar as nossas dívidas a ponto do sofrimento, da aflição aqui na Terra se tornarem quase insuportáveis. É preciso que nós prestemos muita atenção ao pequeno sofrimento para que ele não cresça. Deus nos dá assim recursos, remédios, cobra menos, e assim Ele faz com que nós nos readequemos às suas leis, à sua justiça. A boa notícia é que, quando Deus nos dá essa oportunidade e nós aproveitamos, nós temos um resultado maravilhoso. Pois, na carne, o corpo físico fica doente uma vez, a gente cura a doença e ela pode voltar. Mas com o espírito isso não acontece, porque ele não regride. Uma vez curada uma chaga moral, uma doença da alma, nós jamais a teremos de novo. Sexto motivo para a resignação. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. Assim, esse pagamento que nós recebemos ao final da nossa encarnação, lembrando da parábola dos trabalhadores da última hora, nada mais é do que a felicidade. Jesus não falou em nenhum momento, durante aquela parábola, sobre conceitos muito vigentes, muito vivos em nossos dias, que são o de produtividade ou de custo-benefício. A única coisa que Jesus falou naquela parábola foi sobre bens espirituais e sobre a disposição para adquiri-los. Aqueles que estavam dispostos a trabalhar, mesmo que fosse na última hora, receberam o mesmo pagamento, a mesma felicidade daqueles que estavam ao trabalho, colocados já em seus postos desde a primeira hora. Assim, se formos resignados, ao entrarmos no mundo dos espíritos, estaremos como o operário que comparece no dia do pagamento. Teremos a nossa recompensa, que é a felicidade por termos atravessado bem as nossas provas aqui na Terra. Sétimo e penúltimo motivo para sermos resignados. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo pelo qual ele encare a vida terrena. É claro, se nós estamos no papel de vítima diante de nossas aflições, além da aflição, soma-se o sentimento de vitimismo. E assim aumentamos quase que imperceptivelmente o nosso sofrer. Momento muito grave de nossas existências, esse no qual nós temos ainda as nossas aflições. E hora de nos conscientizarmos de que está em nossas mãos aumentar ou diminuir o amargor de nossas provas, exatamente como diz aqui. O que nos traz ainda o aspecto pouco percebido dessa virtude chamada resignação. Ela é uma virtude ativa. Ela não é simplesmente aceitação tácita, passiva, daquilo que acontece conosco, principalmente no sofrimento.
A resignação é uma atitude que percebe o sofrimento, que questiona o porquê do sofrimento, que descobre a sua causa. Vejam a atividade dessa virtude chamada resignação. Descobrindo a sua causa, trata essa causa de modo a exterminá-la, a extirpá-la de nosso ser. E que mesmo assim faz ainda tudo o que é possível para concluir esse objetivo. E que quando não consegue concluir esses objetivos, ela entrega de modo confiante nas mãos de Deus o tempo necessário para que isso aconteça. Então, se não resolve imediatamente, a resignação nos permite tratar a longo prazo. É uma virtude indispensável, então, para a existência aqui na Terra, para o nosso bem viver, para aproveitarmos na Terra tudo aquilo que nós podemos. Aqui nós aprendemos que o espírita não é feliz porque sofre. Não, ele é feliz apesar de sofrer. Ele consegue o seu quinhão de felicidade embora esteja em aflições, pois ele passa a se conhecer, a conhecer melhor o contexto no qual ele vive e passa então a se aproximar melhor de Deus durante esse processo. Acredito que podemos então avançar ao nosso 8º e último motivo de resignação. De toda essa consideração sobre a imortalidade da alma, as vidas futuras e a capacidade que nós temos de progresso durante esse processo, Kardec escreve: disso tudo, ou daí, tira ele, o espírito, o homem, não é? Uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, sermos resignados é uma questão de saúde para a alma, para a mente e para o corpo. Ao passo em que nossas imperfeições só aumentam as nossas misérias e angústias da vida terrena. Último motivo, então, para sermos resignados aqui na Terra é uma questão de saúde. Assim, vamos recapitular rapidamente esses 8 motivos para termos esse resumo vivo em nossas memórias no decorrer das nossas vidas aqui na Terra. As aflições são o primeiro motivo de resignação. As aflições são apenas sintomas e através delas podemos nos curar. Segundo motivo, a dor de hoje representa o mínimo sofrimento possível. Terceiro motivo, Deus só cobra 1% de nossas vidas, de nossas dívidas em nossas vidas atuais. Quarto motivo, nos quitarmos equivale a recebermos a liberdade. Quinto motivo, a revolta é uma nova falta, é uma nova dívida. Sexto motivo, somos recompensados por Deus com a felicidade quando somos resignados. Sétimo motivo, podemos suavizar as nossas dores sendo resignados. E oitavo motivo, essa é uma questão de manutenção da saúde física e espiritual. Todos esses benefícios conquistados através da resignação. Resignação que, quando traz essa situação de saúde, nos faz lembrar o espírito Joana de Ângeles na sua obra O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando trata exatamente a respeito desse conceito de saúde. O homem saudável, a saúde, segundo Joana de Ângeles, faz do homem um ser participativo, membro atuante do grupo social, desperto e responsável na luta com que se enriquece de beleza e alegria, assumindo posições de vigor e segurança íntima que lhe constituem prêmio ao esforço desenvolvido. Aqui o grande resumo, brilhante resumo de Joana de Ângeles sobre o que nós conquistamos quando nós somos resignados. Conquistamos a nossa posição de trabalhadores na seara divina, com alegria, com vigor e com felicidade. Segurança íntima, quem de nós não quer todos esses atributos citados por Joana aqui? O primeiro passo é a atitude da resignação no nosso dia a dia. Isso é reconciliação de nós mesmos com a lei de Deus.
a ferramenta mais importante para enfrentarmos a vida hoje, principalmente se ela for uma vida de aflições, é essa virtude que nós conhecemos como sendo a resignação. Que Deus nos abençoe sempre em nossas tarefas, que nós possamos nos lembrar desses importantes estudos do Espiritismo, que possamos, acima de tudo, aplicá-los em nossas vidas. Os nossos votos de paz e bem a todos. Deus nos abençoe.